Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje é a nossa última aula aí de física, tá? Mecânica ondulatória. Vamos dar uma olhadinha aqui no que significa, então, a mecânica ondulatória, né? É o ramo da física que vai estudar a dupla natureza da matéria, ondulatória e corpuscular. O que significa isso? Estuda as ondas, mas é só as ondas do mar? Não, né? A gente tem também o som, a luz e tem as ondas do mar também, qualquer outro fenômeno oscilatório, ou seja, que oscila, que vai mudando. E a gente vai demonstrar as formas de propagação, absorção e algumas propriedades. Quem estudou as ondas? Newton, Thomas, Young e muitos outros estudiosos que fizeram experimentos para que a gente conseguisse estudar as ondas hoje. Mas eles estudaram ondas, o que são essas ondas? É qualquer e toda perturbação que vai se propagar, que vai se espalhar. A gente tem dois tipos de ondas. Tem as mecânicas, por exemplo, o som, e tem as eletromagnéticas, por exemplo, a luz. Um pulso de onda é uma perturbação que vai se propagar através de um meio e ela vai ter curta duração. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre essas ondas. Elas, como a gente falou, né, são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. E o que são as mecânicas? São aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, vai envolver transporte de energia cinética e de energia potencial e vai depender da elasticidade do meio. Ou seja, para que essa onda mecânica se propague, se espalhe, ela não vai poder fazer isso no vácuo. Ou seja, aquele lugar que não tem matéria, né? Só ela vai ter que ter um meio material, tem que ter alguma coisa para poder ela se propagar. Por exemplo, uma mola. Uma mola tem um exemplo de onda. Corda, o som e o movimento que se propaga em superfícies líquidas, tá? As ondas eletromagnéticas são aquelas que têm cargas elétricas oscilantes e a propagação não depende do meio, então dá sim para a gente propagar ondas eletromagnéticas no vácuo. E outros, por exemplo, e também em meios materiais. Por exemplo, ondas de rádio. A gente não vê a onda do rádio, mas ela se propaga. O radar também vai emitir ondas. O raio-x, o micro-ondas. Então, todos esses aí são exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? E os mecânicos a gente já viu os exemplos. Toda onda eletromagnética ela vai ter em comum a sua velocidade de propagação no vácuo, que é próxima a 300 mil quilômetros por segundo, que é equivalente a esse número enorme aí, que acho que é bilhão, né? Milhão, milhar, né? 1 bilhão, 80 milhões e muitos zeros aí, quilômetros por hora. Então, é muita coisa, né? O vácuo, ele não vai permitir a propagação de uma onda mecânica, como a gente já viu, que não se propaga no vácuo. Porque o que é vácuo? É quando não tem ar, quando não tem matéria, né? A ausência de ar e de matéria. Nós, como seres humanos normais que somos, conseguimos perceber sons até 20 Hz. A gente fala Hertz. E 20 kHz. Hertz é a unidade de medida de frequência sonora. A gente chama isso de Hertz porque é uma homenagem ao físico que descobriu isso, que é Heinrich Rudolf Hertz, que Hertz era o sobrenome dele. Então, a gente vai utilizar o sobrenome dele como nome da nossa unidade de medida da nossa grandeza para medir a onda aí do som, tá? O som é o principal representante do grupo de ondas, porque ele vai interferir diretamente na nossa vida, né? E na vida da maioria dos animais. Ele também dá aqui alguma curiosidade. Uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. E, por exemplo, em filmes como, não sei se vocês já assistiram, Jornada nas Estrelas e Star Wars, vão mostrar explosões estrondosas acontecendo no espaço.
Não dá para ocorrer, né? Mas o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, se vocês quiserem assistir, vai abordar um padrão mais correto. Então, para a gente fazer filme de ficção científica, às vezes a gente não leva a ciência tão corretamente, a gente tem aí a liberdade poética dos filmes, porque precisa de emoção, né? Já pensou dar uma explosãozinha sem nada? Sem barulho? Ah, não pode, né? Então, vamos estudar aí as características das ondas. Primeira característica que a gente tem que prestar atenção nas ondas é a frequência, tá? O número de vezes que a gente vai ter um ciclo completo. Frequência, vamos lá. Um corpo é dito em vibração quando ele vai descrever um movimento oscilatório, né? Vai oscilar, vai ficar mudando, em torno de algum ponto de referência aí. O número de vezes que a gente completa um ciclo é chamado de período. O ciclo em 1 segundo, tá? Quando a gente completa o movimento, faz um ciclo completo em 1 segundo, a gente chama de frequência. E como a gente viu, a gente mede essa frequência em hertz. 1 hertz significa 1 ciclo por segundo. 100 hertz significa 100 ciclos por segundo e assim por diante. A gente vai usar o hertz quando a gente fala de qualquer evento periódico, ou seja, que acontece com frequência. Por exemplo, nosso coração. Nosso coração, quando a gente está em repouso, bate aproximadamente 1,2 Hz, que é 1,2 batidas por segundo. Quando a gente está em repouso lá, tranquilinho. Outra característica da onda é a amplitude. O que seria amplitude? Seria que a altura da onda, como a gente pode ver aqui, pela setinha aqui em vermelho, é a distância do eixo, que aqui é o eixo do gráfico, até a crista, que é essa parte de cima, tá vendo a montanhazinha? Ou o vale, que é aqui, ó, embaixo, tá vendo? Quando tá o Uzinho de cabeça para baixo é o vale, quando tá o Uzinho normal é o vale, quando tá de cabeça para baixo é a crista. Quanto maior essa amplitude, maior é a quantidade de energia que está sendo transportada pela onda. Então, ó, quando for a montanhazinha, a gente vai ter a crista. Quando for o valezinho, a gente tem o vale. E do eixo até a ponta aqui, a gente tem a amplitude, tá bom? O período é o tempo necessário para a gente formar uma onda completa. E o que seria uma onda completa? Uma crista e um vale, tá? Isso aqui a gente tem uma onda completinha aqui, ó. Tem um vale, tem uma crista. Então, isso aqui é um período, uma onda completa. A gente representa o período pela letra T maiúscula, tá bom? E a amplitude, como a gente já viu, é da crista até aqui o eixo, tá bom? Vamos lá. Comprimento da onda. O comprimento da onda é o tamanho da onda. E ela pode ser medida em 3 pontos diferentes. A gente pode medir aqui o comprimento da onda de uma crista até a outra crista, como a gente está vendo aqui. A gente pode ver de um vale até outro vale. E a gente pode ver do início até o final do período. E a gente já viu anteriormente que o período é aqui vai formar uma onda completa, aqui ó, uma crista e um vale, tá? A gente vai representar esse comprimento de onda pela letra grega lambda, tá bom? Essa letrinha aqui, lambda, que é uma letra grega, a gente vai representar aí o comprimento da onda, tá bom? E por fim, a gente tem a velocidade da onda, que é a distância percorrida entre o eixo, que a gente já viu aqui, é o eixo da onda, até a crista. Aqui é o nosso eixo e aqui é a nossa crista, tá? E como é que é essa equação? Como é que a gente representa essa equação? A gente vai representar pelo V, tá? O V de velocidade é igual a lambda dividido por tempo, tá? A gente também pode representar por lambda vezes 1 sobre tempo. 1 sobre tempo é a mesma coisa da gente dividir lambda por tempo, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E a gente também pode usar a fórmula de lambda vezes a frequência, onde
aqui a gente tem a equação, tá? V é a velocidade da onda, lambda vai ser o comprimento da onda, e F vai ser a frequência da onda. Então, vamos lá. Cada onda se propaga com a determinada velocidade. No ar, a 0 graus, as ondas sonoras se propagam com a velocidade de 330 metros por segundo. E as ondas luminosas com a velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. É muito grande, muita velocidade aí, né, gente? Vamos ver, então, um exemplo. Ó, esse assunto é bem facinho, bem pequenininho. A gente só precisa lembrar o que é período, o que é amplitude e o que é frequência. Só vai ter uma formulazinha e bem fácil, ó. Vamos lá. A frequência de uma onda que se propaga no ar é de 80 vibrações por segundo, ó. Vibrações por segundo. Lembra de frequência, que tem uma periodicidade? E seu comprimento é de 2 metros. Qual vai ser a velocidade de propagação da onda? A gente viu que a fórmula de velocidade pode ser lambda, que é o comprimento, vezes F, que é a frequência. Então, quem vai ser lambda? É o comprimento da onda, que ele falou que é de 2 metros, vezes a frequência da onda, que a gente pode ver aqui que é 80 vibrações por segundo. Então, é só multiplicar 2 por 80 e a gente tem 160 metros, que era o comprimento da onda, por segundo, que era da frequência. Então, essa vai ser a nossa unidade de medida. Facinho, né, gente? Muito bom, nosso último assunto de física. Para encerrar, depois a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente já estudou para a nossa prova. Então, vocês respondam as questões 40 a 49 dessa parte de física, são bem tranquilas, e mandem para mim, tá bom? Até a próxima, se cuidem aí!